Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a clonagem. No vídeo anterior ele terminou um pouco abruptamente devido a uma falha no programa, mas continuamos aí do ponto que nós havíamos parado. Então nós estávamos aqui nas vantagens dos clones sobre as sementes melhoradas. Os clones são considerados mais rápidos de serem produzidos. Claro, você pega já uma planta crescida e enraiza ela. Você produz direto a muda, não precisa coletar semente, plantar semente, esperar crescer e tudo isso. Eles possuem menor variação fenológica. O que significa isso? Lembrem da fenologia. As plantas concentram sua atividade em períodos menores de tempo. Qual é a importância disso? Para coletar material para novos clones, fazer novas estacas, microestacas ou cultura de tecidos. As sementes também são com menor variação. Então são plantas que produzem em épocas confiáveis, com sementes de características confiáveis. Não diria confiáveis, mas padronizadas. Deles é mais fácil se obter cortes para fazer cultura de tecidos. Possuem menor endogamia, menor quantidade de pólen desejado, maior quantidade de genótipos que priorizam o crescimento ao invés do sexo. Então, as plantas elas vivem um grande dilema. Quanto investir em frutas, sementes, e quanto investir em crescimento. E esse dilema ele tem sido resolvido através da alocação de recursos. Então, em alguns momentos as plantas, no começo de sua vida, elas dedicam mais energia ao crescimento e depois ao sexo, que é a formação de frutos e sementes. Os clones têm essa característica de não investirem tanto em frutos e sementes, então eles crescem mais. Então, o produto final mais rápido de ser obtido. Alto ganho genético e cria genótipos programados fisiologicamente. Mais ecovalência, o que é isso? Plantas adaptadas a grandes áreas. E quando você faz um teste de progênios utilizando clones, testa essas plantas em várias áreas, você fica mais facilmente avisado, fica sabendo mais facilmente do que foi o ambiente que influiu no crescimento e o que foi a genética. Você consegue isolar o componente genético mais facilmente e obter qual é a influência do ambiente no crescimento das plantas. Pois as plantas são todas iguais, Então, colocando em diferentes ambientes e o crescimento é diferente, você pode dizer que foi o ambiente. Beleza? Mas os clones têm um lado sombrio. Tá? Qual é o lado sombrio? Desvantagens. Aqui, ó. Sempre que tem algo assim, eu coloco o cifrão já para vocês pensarem no que é. Tem sido considerado uma palavra ecologicamente suja. Exige mais experiência para você fazer programa de seleção com clonagem. Quando você trabalha com juvenis, faz propagação de tecidos, que a gente ainda vai ver alguns vídeos sobre isso, a expressão dos genes pode ficar comprometida ou ser diferente do esperado. E pode funcionar muito mal. O maior problema dos clones é que eles são iguais. Então, se você planta uma floresta com 50 mil hectares numa área e por acaso o clone era ótimo para tudo, menos para o ataque de uma praga nas raízes. Se você perder uma planta, você pode perder todas. Então aí que está o problema de você ter zero de variabilidade.
que é o que eu acabei de escrever aqui, ó, resumidamente. Outra questão é que quando você tem uma floresta clonal, você nunca vai ter as interações com a fauna da forma como haveria numa floresta não clonal, né? Então aquela troca de genes, aquele embaralhamento e toda evolução ela fica aprisionada, né? Quando não tem variação, não existe evolução. Vocês precisam olhar a palestra sobre evolução para entender do que eu estou falando. Seleção natural ela só opera sobre variação genética. Se você não tem variação genética, a floresta ela, evolutivamente ela fica estagnada. Então tudo que variar do ambiente, de interações, essa floresta vai responder pouquíssimo, quase nada em relação a isso. Você não consegue pôr à prova a floresta em certas situações. É isso que eu queria salientar para vocês. Lembrem aí do caso da cutia da castanheira, né? Polinização, dispersão de sementes. Por aí vai. Muito bem. Aqui existem algumas coisas em relação a mais detalhes, mais técnicos em relação à clonagem, como a embriogênese somática. Não sei se eu vou aprofundar muito nessas partes aqui, não. O que é a embriogênese somática? É a utilização das células reprodutoras, né? De embriões, na verdade. Cultivo de embriões. E a partir de um embrião, nos primeiros estágios da vida, se produz através de cultivo, né, com agar, substâncias aí que favorecem o crescimento e em ambiente esterilizado, você faz o cultivo desses embriões e a partir do momento que eles se diferenciam em plantas, né, crescem, se faz milhares de cópias de embriões iguais aí. Só que aqui tem aquele problema que nós estávamos falando, né? Como é uma fase muito primitiva, ainda a expressão genética de algumas partes do embrião, que também serão parte das plantas depois, essa expressão genética às vezes ela é muito alterada pelo meio, ou seja, variações em pH, temperatura podem ocasionar problemas aqui e originar clones que são imprevisíveis. Na verdade, essa questão é bastante complicada. Recomendo que vocês se aprofundem em biotecnologia, procurando ler algum livro sobre biotecnologia nessa área. Também não é uma área que eu sou especialista. Essas coisas aqui, né, que são utilizadas para cultivar os embriões, algumas não são tão saudáveis como a gente imagina. Ultimamente tem se utilizado inclusive a água de coco como um meio de cultura, uma coisa interessante, né? Essa aplicação da água de coco. A micropropagação é quando é difícil obter sementes e clones. Tá? Então, quando você tentou propagar as plantas com semente e não deu certo, e com clones você teve problema, aí você entra com o cultivo de embriões, né? Ou tecidos também, meristemáticos. O que acontece nessa situação? Se você tem uma planta com frutos grandes e vai fazer toda a produção de sementes, você poderá cair numa situação complicada, que é precisar de grandes instalações industriais, né, prédios muito grandes para fazer o trabalho, e também caminhões para conseguir essas plantas com os frutos e sementes grandes. Então, quando você tem pouco espaço, dificuldades na propagação, você pode partir para micropropagação. O próprio nome já diz, né?
pode colocar 50 mil mudas numa salinha de 3 por 3 metros. Com plantas que possuem baixa taxa de germinação e longo tempo para germinação, também é indicado esses metros aqui. E também com plantas de alto valor, né? Ou seja, se existe uma planta que é muito valorizada, né? Algum tempero, alguma planta nesse sentido, você pode tentar partir para esses métodos, pois o valor de venda depois da planta compensa, né? Você não vai fazer isso com uma planta de baixo valor comercial, para fazer, por exemplo, uma floresta para vender carvão depois, lenha para carvão. Você vai usar isso aqui para uma araucária, para um mogno, uma planta que está com problemas aí, e tem um valor altíssimo por hectare depois da floresta. Certinho? Vou falar mais quando que você deve fazer e partir para isso do que realmente entrar nos detalhes das técnicas. Na verdade, as técnicas são técnicas caríssimas, né? Comparadas com os outros métodos. Meios estéreis. Aqui você tem que controlar a entrada de esporos. Qualquer probleminha que der aqui, em termos de esterilização ou contaminação, você pode perder o trabalho. Certo? Agora nós vamos passar alguns vídeos que talvez vocês possam utilizar para aprofundar esse conteúdo. Ó, então aí tem o primeiro, vocês podem olhar, né, sobre como funciona toda essa parte aí na SENA, Secretaria da Agricultura. Aí, ó. Sena.edu.colombia. Tá em espanhol, tem várias coisas aí interessantes sobre cultura de tecidos. Podem ver que as pessoas estão bem preparadas aí para o laboratório, né? E vocês vão trabalhar muito com meios de cultura, as coisas bem. Para quem gosta de laboratório, é interessante. Bom dia a todos do Matina. Hoje nós vamos falar de um Aqui nós assunto temos outro interessante e complexo. Vamos falar sobre de clonagem. mas não é clonagem de gente, não. É clonagem Lá está o de título, ó, plantas clonagem in frutas. vitro. Se Nós vocês vamos colocarem no YouTube descobrir aí, aqui na Embrapa, aparece junto com uma empresa, como que eles na fazem busca essa produção, a clonagem esse dessas vídeo. plantinhas. Fica ligado, acompanha e fazer a mil propagação. E além disso, ele vai ter uma fruta de maior qualidade. Chama aclimatização. O Proeta, que é um programa de incubação de empresas do Estado, que também dá de várias variedades, desde variedades... E como funciona? Ó. Cabe muita planta em pouco espaço. Cana-de-açúcar, espada de São Jorge, no vasinho e cultivar com uma planta... Cana-de-açúcar está sendo utilizada. Aqui é a mini-estaquia. Aí você já tinha mostrado, passa para outro. Cultura de tecidos, FAPEAN. Vocês põem essas palavras-chave e vocês vão achar o vídeo. Vejam quantas plantas. Aí, abacaxi está sendo usado. A planta tinha dificuldades aí. A grande vantagem da cultura de tecidos é que é o que Só arrumar aqui. a propagação em larga escala. Então você consegue propagação em larga escala. Então, primeiramente, você introduz material vindo do campo, que é um laboratório de cultura de tecidos, né? Elimina fungos e bactérias contaminantes superficiais, externos, e inocula isso no meio de cultura, que é rico em nutrientes, né, suficiente. Aí a química toda. Né, gradativo para o material se adaptando. Não Eles têm utilizado aqui para produzir mudas de bromélias ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. Depois vocês podem. Embrapa também tem uma série de vídeos sobre esse tema. Aqui ó, micropropagação in vitro Embrapa.
orgânicos gerados na Universidade de São Paulo e o restante de outras. Alguns plantios já Do ponto de vista que é diferente do embrião. é que elas são livres de pragas e doenças, imagem de mudas. Isso a produção de incubação de empresas da Embrapa e já Isso aqui não tem a ver. Bom, só para vocês terem uma ideia aí, que existe uma literatura, no caso, muito grande, né, no YouTube aí, para você se informar sobre esses tópicos com mais aprofundamento. Quem começou essa história foram as pessoas que estavam interessadas em estudar plantas com dificuldade de reprodução por sementes. Né? E aqui também tem uma série de outras leituras aí que vocês podem fazer. Também o cultivo in vitro começou muito na propagação de orquídeas. As orquídeas, como vocês sabem, elas são plantas que necessitam de parcerias aí com fungos micorrízicos, e as sementes elas não germinam e não crescem se não houver parceria com fungos. E também é muito difícil trabalhar com as sementes das orquídeas devido ao seu pequeno tamanho e essas peculiaridades da inoculação com fungos. Então, as orquídeas elas são predominantemente propagadas por estolões, né? Você separa alguns bulbos e algumas raízes e vai cultivando por clonagem, na verdade. Enquanto que a reprodução por sementes e por cultivo de plântulas com sementes, ela é muito mais difícil. Tendo em vista isso, é que os cultivos in vitro começaram muito com orquídeas e muito também para tentar propagar elas por semente in vitro. Não era cultivo de embriões, nem cultivo de tecidos, folhas, né? Era tudo com sementes mesmo. Certo? E aí o ser humano brincou de Deus, né, nessa época, 1853, quando fizeram um cruzamento aí dessas duas espécies, originando uma espécie nova, né, que é Calanthe domini, que é a cruza dessas duas orquídeas aqui. Foi cultivado tudo com cultivo de micropropagação, né, meio estéril, com agar, nutrientes. Foi originada essa planta dos primeiros híbridos aí de orquídeas. Quem fez isso foi Knudson, em 1922, né? Germinação de embriões de orquídeas in vitro na ausência de fungo micorrízico em meio nutritivo contendo açúcar e agar. Então foi uma das primeiras pessoas que conseguiu cultivar as orquídeas sem precisar estar o fungo presente. Né? E aí vocês podem ler mais sobre esses trabalhos aí no ícone, né? No link. Cultura de células e tecidos são casos extremos, tá? Você isola muitas variáveis aqui, tem quase certeza de que a expressão será depois devido ao ambiente e não à genética. E em lugares onde existem dificuldades de propagação, as sementes precisam de micorrizas. Quando as plantas são muito enjoadas é que a gente acaba partindo para isso aí, tá? Então, com nutrientes e hormônios, é possível reconstruir a partir do embrião a planta completa, certo? E as culturas de tecidos começaram não só com orquídeas, mas começaram em princípio na medicina, com esses pesquisadores aqui, e eles começaram a querer cultivar tecidos de tecido humano para recuperar pessoas que estavam com problemas de lesões graves, tá? Então, Sidney Ringer e Wilhelm Rocks foram os primeiros. Bom, aqui tem uma semente. Eles conseguiram fazer fígados, corações, algumas partes ser cultivadas, né?
graças a essas pessoas é que depois surgiu aí na literatura o Frankenstein, né? Bom, muito bem. Os embriões estão dentro da semente, como a gente pode ver aqui, né? Tem a parte externa da semente, tem a parte nutritiva e o embrião. Então, o cultivo de embriões é a retirada desse embrião e cultivação dele. Eu acho que isso aqui é muito interessante em alguns casos, só que tem um problema que eu vejo que você depende muito da tecnologia. Então, se em algum momento você tiver alguma crise, alguma coisa, pode ir tudo por água abaixo, né? Você está aí, tipo agora, nessa época que nós estamos vivendo no Brasil, pode ocorrer uma crise energética muito grave. Você não ter como manter essas plantas por um longo período em ambientes iluminados, em ambientes controlados. Pode custar muito caro você usar geradores e aí você pode perder o trabalho. Qual é o problema comum, então? Outro problema comum é os custos de esterilização. Você precisa de autoclaves, trabalhar com todos esses embriões, né? Precisa de muito dinheiro para montar um bom laboratório de biotecnologia e mantê-lo também, né? Mas a clonagem nas grandes empresas é o principal método utilizado atualmente. Então a maioria das empresas atualmente não usa mais sementes nem as técnicas mais primitivas que nós estávamos falando. Trabalha unicamente, a maioria trabalha unicamente com clonagem. Cultivo de embriões, cultivo de tecidos em microestacas na pior das hipóteses. Aqui eu coloquei um estudo de caso só para mostrar para vocês como funcionaria com pinos e eucaliptos na RGES. Né? Como que funciona um programa de clonagem de pinos e eucaliptos. Então é escolhida uma população de eucaliptos com alta variabilidade genética. Né? E aí a partir da seleção artificial, aí vocês têm que olhar lá o vídeo para entender sobre isso. Seleciona aquelas plantas melhores, num grande grupo de plantas, depois escolhe as melhores, coleta sementes, faz as polinizações, escolhe de novo as melhores e vai escolhendo sempre as melhores quanto a, por exemplo, toneladas por hectare ano de produção de algum tipo de biomassa, né? Então vejam só, com sementes importadas aqui, ó, em 1976 o programa começou e as plantas produziam 30 toneladas de biomassa por hectare por ano. E agora, depois de diversos processos aí de seleção artificial dos melhores genótipos e propagação deles e cruzamento, se chegou a 54, quase dobrou a produção. Tá? E aí as florestas como eram, quando eles compraram as sementes, aqui numa etapa intermediária do processo, e as florestas como são hoje. Né? Então, foi buscando a uniformidade das florestas ao longo do tempo. Então isso aqui visualmente é o que a gente busca fazer no programa de melhoramento genético. A gente não quer isso, a gente quer isso. Pensem também nas máquinas aqui, né? É muito mais fácil transitar uma máquina quando está assim do que quando está assim ou assim. Então aí tem alguns termos técnicos, né? Família de irmãos completos, segunda geração, seleções de elite, segunda geração, que número de matrizes, né? Número de plantas, tem os dados técnicos aí. E aqui sobre o eucalipto. Qual é a origem do eucaliptus? Austrália. E aqui tem alguns tipos de eucaliptos que se adaptaram ao Brasil muito bem devido às situações climáticas que eles encontravam na Austrália serem semelhantes ao clima que tem no Brasil.
Então isso também é interessante na hora de você fazer um programa de propagação de plantas, é perceber de onde estão vindo as sementes ou as partes vegetativas, né? Por exemplo, o eucaliptus ele não é brasileiro, ele é australiano. Da onde da Austrália existiam condições semelhantes ao Rio Grande do Sul? Aqui na Tasmânia. Semelhante a Minas Gerais, na região central da Austrália. Então a chance de um Eucalyptus globulus ser o melhor material para produzir no Rio Grande do Sul é grande, tendo em vista que ele está adaptado a essas situações. Talvez por isso o Eucalyptus globulus possa falhar em outras regiões mais quentes, né? Aqui o contrário, né? Aqui é quente, né? Estamos quase aqui nas Filipinas. E aí essa planta pode ter problemas lá no clima do Rio Grande do Sul. E aqui tem uma tabela de dupla entrada, né? Uma figura de dupla entrada, melhor dizendo, comparando como é a adaptação dos materiais genéticos em função de combinações, né? Por exemplo, espécies puras em condição favorável, e aqui está a adaptação, menor adaptação, até híbridos e condições extremas, maior adaptação. E aqui tudo que eles fizeram, né? Com os eucaliptos no caso. 1980 a 89, testaram sementes de várias plantas que eles tinham. De 87 a 96, avaliaram essas plantas, selecionaram algumas e estabeleceram pomares para produzir sementes. Depois produziram as sementes. No outra parte aqui do programa, eles também fizeram, em 92 e 93, testes clonais. Então selecionaram algumas plantas para reproduziram massivamente, avaliaram quais eram os melhores clones, né? E começaram a plantar os clones. Depois aqui vem a nova entrada de sementes, provavelmente, né? Aumentando a base genética. Então, são essas etapas aí de um programa de melhoramento. Como é feito lá na floresta, para obter, né, o material vegetativo, às vezes são derrubadas as árvores e cresce esse tufo aqui de novos brotos. É ótimo para fazer mini estacas, né? Aí, ó. Algumas plantas, inclusive, eles anelam a planta, né, para depois obter as estacas. Aí eles fazem um mini jardim, né? Tudo muito miniaturizado, com areia, irrigação. Plantam as estaquinhas, vindas todas numa única árvore. Ó. Depois dessas estaquinhas, vai ter uma bandeja com muitas estacas desse clone aqui. Depois eles podem pegar de uma outra árvore e comparar com de 50, 60 árvores, qual vai originar os melhores clones e testá-los em diferentes situações. Aí, ó. Vocês podem perceber que as plantas estão sempre muito molhadas, né? Para evitar que elas desidratem e morram. Aí depois tudo em tubetezinho, né? Os clones. Uma irrigação bem caprichada. Em 90 dias você tem a muda. Transgenia. Transgenia é uma questão controversa, né? A retirada de genes interessantes de uma planta e sua inserção em código genético de outra planta. Imagine você pegar o gene que faz com que o tronco da araucária seja retinho e bonitinho. E colocar esse gene, inserir ele numa planta que tem excelente potencial para produzir madeira, com exceção da forma do tronco. E colocar lá e transformar uma planta que era torta numa planta reta. Esse é o sonho de consumo de muitas pessoas, né?
que trabalham com silvicultura, pegar o gene da araucária e colocar em outra planta. Por isso eu coloquei aqui um guaraná, né? E esse olho aqui, que é uma coisa meio... Esse assunto é um assunto meio ficção científica, assim, né? Bom, há poucos dias eu fiquei sabendo na TV que está sendo colocado em prática uma coisa que eu havia escutado em 2013, que é os mosquitos transgênicos, né? Estavam pesquisando lá na Unicamp um mosquito que seria incapaz de transmitir a dengue. Colocaria um gene lá, ele não conseguiria mais transmitir a doença, e aí esse mosquito iria ser o mosquito que iria estar em maioria aí na cidade, incapaz de transmitir a dengue. Então essa é uma das aplicações dos transgênicos, né? Você transforma um organismo, modifica ele geneticamente, de forma que ele não tenha mais certas habilidades. Os transgênicos são os organismos geneticamente modificados, OGM, né? Eles contêm materiais genéticos de outros organismos, tá? Que muito provavelmente não cruzariam naturalmente. Quer dizer, uma araucária e vamos ver, uma planta que cresce rápido, mas tem o tronco torto. Salix, por exemplo, chorão. São um pouco distantes, não cruzariam, mas aí você pode pegar o gene de um e colocar em outro. Isso começou em 1950, né? Com o advento da genética, depois em 1968, quando foram descobertos os cromossomos, seu detalhamento, seu funcionamento, né? E em 1970 com o DNA recombinante, desenvolvido por esses dois cidadãos aí. O que acontece? Também houve a pesquisa com a mosca drosófila, né? No caso da drosófila, e também dessa bactéria isso aí mesmo, coli, ela foi modificada geneticamente para produzir insulina humana. Então o metabolismo dessa bactéria era determinado pelo seu código genético para produzir alguma substância lá. Aí eles modificaram o código genético da bactéria, colocaram um outro gene falando, produz a insulina. E aí conseguiu-se salvar muitas pessoas que precisavam de insulina, graças à propagação dessa bactéria em meio de cultura e retirando a insulina que ela produz. Na verdade, ela é um fígadozinho artificial, né, ajudando aí as pessoas. Em 1980, foi modificado o DNA da Pseudomonas para nuclear cristais de gelos. Então é uma bactéria capaz de nuclear cristais de gelos e assim eliminar a geada. E aí essa bactéria foi espalhada pelas folhas das árvores, e essas árvores, com o metabolismo dessa bactéria, não congelaram mais as folhas e não teve mais problemas de perda de árvores. Vejam só, em 1980 nos Estados Unidos já era feito isso. E aqui nós temos um inglês, né? Já vamos estudar um pouco de inglês, um breve histórico aí do que aconteceu na biotecnologia. Começo da agricultura, se estima aqui. Não sei o que é grafting, pesquisem aí, mas foi o primeiro uso dele em 100 a.C. Reprodução sexual nas plantas foi descoberta em 1694. Primeiro cruzamento intergenérico, né? 1876, o trigo e cevada, acho que é. Primeiros híbridos de milho produzidos nos Estados Unidos, 1900. Primeira fusão de protoplasto. Reprodução, né, via mutação por raio-x, 1927. Regeneração de plantas a partir de células isoladas, 1967. Primeira molécula de DNA recombinante,
Primeira planta modificada geneticamente, já vai fazer aí 30 anos. O primeiro alimento modificado geneticamente aprovado em 1994. Aí, ó. No ano de 78, os pesquisadores Arber e Nathan Milton Smith ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por terem isolado enzimas de restrição. São enzimas normalmente produzidas por bactérias e que são capazes de cortar o DNA controladamente em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que também tenham sido cortadas pela mesma enzima. Traduzindo, os caras descobriram uma tesoura capaz de retirar e inserir DNA em lugares específicos, tornando possível aí os transgênicos. Né? Beleza. Qual é a utilidade então desses transgênicos? Testar em plantas de ciclo vital curto genes de espécies cujo ciclo de vida é longo. Então, um dos problemas com o melhoramento genético é que você, para fazer certas coisas, você tem que esperar certas árvores gigantescas crescerem. Que demora muito tempo. Enquanto que você pode fazer de alguma forma, como foi falado anteriormente no slide anterior, isolar genes dessas plantas e ver o que eles fazem, trazendo-os para organismos de ciclo de vida curto. Então, permite pesquisa, né? Você faz vários testes considerando as cargas genéticas de várias plantas, que demoraria muito tempo para você saber o resultado. Você coloca em plantas de ciclo curto e observa rapidamente o que o gene faz. Entenderam? Isso possibilita pesquisas promissoras, né, de resistência às pragas, embriões modificados. E aí temos alguns exemplos, né? Essa soja modificada geneticamente, ela é protegida da lagarta. Vocês sabem que a lagarta é um grande inimigo do soja, né? Come as folhas na época que a soja está precisando mais de energia para produzir os grãos. Antigamente era usado o tal de baculovírus, e eu lembro da minha infância, eu ajudava a coletar lagarta, para eles inocularem a lagarta com uma doença, e essa doença passava de lagarta para lagarta e matava a lagarta. Isso funcionou por algum tempo. Que infância, né? Catando lagarta. Eu fiz nas férias para me divertir, na verdade. Mas fazia parte de um programa de tentar salvar as lavouras de soja no Rio Grande do Sul, usando o baculovírus, né? Só que isso não durou muito tempo. As lagartas que escaparam, né, eram resistentes, logo se reproduziram e a seleção natural deu cabo do baculovírus. Aí as últimas vezes que era inoculado não morria lagarta nenhuma. Então aí a ciência tem que partir para outra solução para o mesmo problema, né? E aí inventaram a soja modificada aí que é resistente à lagarta. A lagarta não consegue comer, não tem apetite por ela, não serve para ela. Inclusive, só fazer um pequeno intervalo, já volto. Mais recentemente foram desenvolvidos micróbios, né, geneticamente modificados, que em vez de absorver alguma substância no meio do meio ambiente, né, em vez do micróbio pegar oxigênio para ele fazer o metabolismo, conseguiram modificar de forma ao micróbio absorver a radioatividade, por exemplo. Né? De alguma forma, pequenas partículas dos átomos que estavam soltas por aí, que é a definição da radioatividade, entram em algumas substâncias processadas pelos micróbios e esses elementos radioativos, nocivos, eles ficam isolados. Que gripe. Bom, aqui tem uma figura. Nossa, tão complicado, eu acho. Que mostra como funciona a modificação dos genes, né?
Se não me falha a memória, eu peguei isso aqui ainda super interessante. Então, um gene importante é descoberto, né? Aí existem as enzimas, como eu falei, que agem como tesouras, recortando aquele pedacinho que é interessante. Aí, lá no organismo que vai receber o pedaço de código, também é aberto no código genético dele por uma enzima, né? Uma substância que corta substâncias, digere substâncias. Ela digere também uma parte do código que vai ser a parte que vai ser substituída. Isso está tudo dentro do plasmídio, que é uma organela onde está o DNA, né? Aí o que acontece? É aberto o DNA do plasmídio nas bactérias, e a bactéria ela funciona como um vetor, né? Então, na verdade, aqui não é ainda não é o organismo que vai receber, aqui é uma bactéria, um plasmídio. Que coisa. E aí, recortou o que precisa, recortou aqui e coloca aqui. Aí ela, né, vai entrar com esse DNA no organismo que é necessário o DNA. Vai passar para um outro organismo. Vai passar o que? Uma resistência a pragas, por exemplo. O legal desse método é que também genes que fazem mal podem ser suprimidos. Bom, o que acontece na verdade é que muitas vezes é utilizado um plasmídio que vive dentro da planta, né? E aí modifica a capacidade desse plasmídio fazer metabolismo, né? O metabolismo dele é alterado e isso implica em alterações também na planta. Então muitas vezes não é a planta que é modificada geneticamente, é uma bactéria que vive dentro da planta, certo? Acho que faltava eu falar isso para ficar mais claro. Na verdade isso é complicado pra caramba. Bom, a soja transgênica tem originado aí alguma polêmica, né? O gene de uma enzima de outro organismo, uma bactéria, é modificado, provoca uma alteração molecular correspondente a um aminoácido. Então essa alteração molecular alterada pela enzima, né, da bactéria vai fazer com que a planta se torne resistente ao herbicida. Né? Então a presença de um gene modificado numa bactéria altera o metabolismo da planta. Essa que é a chave para entender. Então a planta, devido à presença dessa bactéria originalmente, ela talvez produzisse um óleo lá. Agora com a presença da bactéria modificada, ela produz uma resistência a um herbicida. Muda a síntese de alguma substância dentro da planta, né? Ou até mesmo muda a síntese de substância de uma bactéria que vivia dentro da planta. E assim se pode mexer só no DNA da bactéria, não mexer no DNA da planta e alterar o que vai acontecer. E aí uma planta que não era resistente passa a ser resistente a alguma coisa. Aí a resistência ao glifosato, por expressar uma enzima mais resistente e muito próxima da estruturalmente original, né? Então, na verdade é uma enganação, né? Você consegue enganar o metabolismo da planta e a sua resistência a certas doenças usando substâncias parecidas que fazem funções diferentes.
Bom, aí tem outras coisas aí. Aqui tem um outro gráfico mostrando etapas de produção de um organismo resistente ao ataque de larvas de insetos. Então existe lá um bacilo com seu código genético. Aí é retirado desse bacilo um pequeno pedaço aqui, ó, do gene. Aí esse gene é clonado num outro organismo que só serve para clonar esse gene e produzir ele. Aí existe o gene colocado num outro código genético, né? Aqui, ó, de um outro organismo ainda. E ele vai ir lá passar esse gene, vai infectar a célula vegetal. Então, são necessárias 3 coisas aqui, né? O bacilo para você retirar o gene, clonar ele. Depois que ele for clonado, você vai reproduzir ele já na sua forma. Vai colocar num outro organismo que vai ser um vetor para levar ele até o lugar que você quer, que é a célula vegetal. Lá na célula vegetal, esse gene que não tinha nada a ver com ela, que era de uma bactéria, vai fazer uma função. Tá? Não sei se deu para pegar aí como é que funciona. Resumindo, tem que ter um lugar para sair o gene, tem que clonar o gene, tem que ter um vetor para levar o gene até um lugar específico para ele cumprir sua função depois. Às vezes, essa bactéria jamais entraria lá, na célula vegetal, por isso que é necessário esse organismo que tem acesso à célula vegetal, que não é nocivo, para levar o gene. É assim que funciona. Isso aqui eu vou pular, está muito complicado. Então, a primeira geração de plantas modificadas geneticamente, olha só quem foi, mamão papaya. Possuía aquela mancha, né, aquela podridão, foi resolvido isso. Depois veio milho, soja, algodão, fortalecidos contra insetos que devoram as plantações. Uma batata que resiste a pragas, não absorve tanto óleo durante a fritura. Depois veio a segunda geração. Genes promovendo o amadurecimento retardado no tomate. O arroz singenta, que possui mais vitamina, né? Olha o benefício aqui. Algumas crianças não vão ficar cegas, pois não vai faltar beta-caroteno ou vitamina A. Muito bom. Depois já estamos na terceira geração, né? Cada geração dessas é uma inovação tecnológica. Vacinas comestíveis ativariam a imunidade nas mucosas, ó, dos intestinos. Isso salvaria, em tese, 3 milhões de crianças da diarreia. Interessante, né? Já existe uma vacina contra a diarreia. O exemplo é um produto chamado de Arnzen. Foi aprovado pela Unicef e combateria a hepatite B. Tá? Não deixaria a hepatite B atacar você. Você comeria uma batata, uma folha de tabaco, que hospedaria esse vetor aí. Bom, o que acontece com essa técnica é que ela é muito controversa. Bom, tendo em vista que esse é um assunto controverso, eu vou só passar os slides aqui para vocês terem a informação e ler e depois pensarem aí no que foi colocado, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, até porque nós só temos 10 minutos. E vamos ver aí, vamos passar. Ficamos assim.
Tem algumas coisas onde vocês podem ler. Problemas para a saúde humana. Mais leituras. A alergenicidade, que é um problema, né? Algumas pessoas são alérgicas a esses produtos. Aí, como avaliar a alergenicidade. Questão da soja transgênica. As interações na natureza, que é uma coisa complicada. Você pode ter colocado um gene em algum organismo e ele, em vez de ir ao seu objetivo, ele ir para outro lugar. E aí, como existem muitas bactérias, e algumas bactérias, inclusive vírus, podem ser utilizados para levar o código genético até o seu local, onde ele vai ser útil. Esses organismos podem ir para lugares errados, podem sofrer mutações, podem levar a consequências ainda desconhecidas. Tudo isso devido às interações que existem, né? O mundo, ele não é um mundo isolado, né? Um inseto, uma ave, uma bactéria, ele interage com outros organismos além daquele organismo que você imagina que ele vai interagir para levar a sua carga genética que você deseja. Acho que ficou claro agora, né? Como testar o que aconteceria todas essas cadeias? Impossível, certo? Ainda bem que na natureza existem interações proibidas. São coisas que não vão acontecer devido a diferenças de tamanho ou no tempo. Então aqui nesse caso, só para ilustrar um pouco isso, esse polinizador ou esse comedor de frutos, ele aparece numa época diferente do ano que o fruto aparece. Então, se houver alguma chance de um transgênico que estiver nesse fruto atingir ele porque ele comeu, não vai acontecer, porque eles têm épocas diferentes de atividades. Eles podem também ter tamanhos diferentes, né? Ele não alcançar a comida e por aí vai. Então aqui tem uma série de questões interessantes em relação a essas interações proibidas. Algumas opiniões, né? Alguns fatos sobre os transgênicos. Alguns depoimentos. Algumas coisas que devemos lembrar, né? E as leis, né? O que diz a lei sobre os transgênicos? Já o Brasil é um país que tem boas leis, embora tenha uma dificuldade em fiscalizar essas leis. Tem uma lei que, curiosamente, foi promulgada no dia 1º de abril de 2004, né? Que no rótulo dos produtos deve estar lá informado se esse produto pode ter vindo aí de um organismo geneticamente modificado. E aqui eu coloquei alguns produtos que talvez vocês não saibam, né, ali na estrelinha, ó, que possuem transgênicos no meio aí, ó. Então você que gosta de ter o seu Trident, seu chocolate, tem transgênico aí, você nem sabe, garanto. Eu também não sabia. Outra lei aí, né? Mais uma lei. Pois vocês podem se informar dessas leis que tratam dos transgênicos no Brasil. Alguns casos, né, que aconteceram, com o milho, por exemplo. Né? A transferência horizontal de genes, que eu já falei lá na palestra sobre evolução, que é a forma como esses genes podem escapar, né?
e fugir do controle, né? Transferência horizontal nada mais é do que espécies diferentes trocar material genético. Então, antigamente e no passado evolutivo, houve muito transferência horizontal de genes, ou seja, não havia limites definidos e claros para as espécies, tais como as conhecemos hoje. Então, num passado muito distante, bactéria podia trocar gene com vírus, com algas. Depois que esses organismos evoluíram e se isolaram morfologicamente, é que cargas genéticas passaram a fluir mais dentro dos grupos do que entre os grupos. Só que ainda ocorre essa transferência horizontal e aí pode acontecer esses pequenos pedaços de genes acabarem em lugares onde não era para parar, para acabarem, né? E por outro lado, a transferência horizontal de genes é que justamente permite que possa se fazer transgênicos. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? De qualquer forma, se vocês tiverem dúvidas, se aprofundem, né, com esses termos, né? O que é transferência horizontal de genes? Ah, ele falou lá, não entendi muito bem. Vou procurar me informar mais. O que mais? Aí sobre a questão da população se alimentar, né? Se a gente se alimenta, falta comida no mundo, ou a gente não se alimenta direito. Os países que mais trabalham com biotecnologia. Se os processos transgênicos seriam um processo irreversível, nós não teríamos como voltar atrás. E os dados indicam que é um processo irreversível. Né? Em 1996 quase não existiam lavouras transgênicas. Agora existem 60 milhões de hectares. Ou mais, né? Porque aquele dado lá era de 2002, agora já estamos em 2014. Pronto, agora na próxima parte aí, nós vamos tratar de viveiros.